Bom dia pessoal, tudo bem? Meu nome é Sam, que vocês me conheceram quando eu fiz a introdução, e hoje a gente vai dar início à primeira aula com o primeiro tópico sobre cibersegurança e introduções sobre segurança em computadores. Então espero que vocês gostem, prestem bastante atenção, por causa que isso é muito comum no dia a dia e tudo que eu posso falar aqui futuramente pode ser evitado através desse curso. Então vamos lá, espero que vocês gostem. Então, introdução à cibersegurança. Segurança em computadores. Para começarmos este curso, precisamos saber o principal e o que é cibersegurança e por que devemos aprender sobre isso. De forma direta, a cibersegurança ou segurança cibernética nada mais é que um conjunto de práticas, tecnologias e processos usados para proteger sistemas, redes, dispositivos e dados contra ataques digitais que podem vir de formas como sites maliciosos, vírus, e-mails suspeitos, invasão hacker, entre outros. Esses ataques podem ter como objetivo roubar informações confidenciais, interromper serviços, causar danos financeiros ou comprometer a privacidade de pessoas e organizações. Agora que você já sabe de cibersegurança, vamos entender por que devemos aprender ela. A cibersegurança desempenha um papel fundamental na proteção contra ameaças digitais, pois ataques virtuais e crimes cibernéticos são constantemente e são coisas muito sérias que podem causar danos a empresas, comunidades e indivíduos. Quando bem-sucedidos, eles podem roubar não apenas identidade, mas também extorsão, tanto pessoal quanto corporativa, vazamento de informações e entre muitos outros, como roubamento de dados, roubamento de contas bancárias, senhas e muitas coisas que podem acabar afetando não só pessoas, mas também como grandes empresas, perdendo prejuízos financeiros e perdas de clientes, podendo até levar ao encerramento das atividades empresariais. Os impactos dessa ameaça vêm crescendo de forma significativa, afetando diretamente as organizações e a economia global. Estima-se que até 2025 os crimes cibernéticos gerem um prejuízo anual de 10,5 trilhões de dólares à economia mundial. Esse aumento é impulsionado pela constante evolução das tecnologias usadas por cybercriminosos, tornando os ataques cada vez mais sofisticados e difíceis de conter. De acordo com o mais recente relatório do custo das violações de dados da IBM, o custo médio de uma violação de dados saltou de 4,8 milhões em comparação com os 4,45 milhões de dólares em 2023, um aumento de 10%, além de ser o maior número de aumento desde a pandemia. As perdas de negócio, perda de receita devido ao downtime do sistema, clientes perdidos e danos à reputação e os custos de respostas pós-violação aumentaram quase 11% em relação ao ano anterior. O número de organizações que pagam mais de 50 mil dólares em multas regulatórias como resultado de uma violação de dados aumentou 22,7% em relação ao ano anterior. Já aqueles que pagam mais de 100 mil dólares tiveram um aumento de 19,5%. Resumindo, quais são os principais pontos importantes? Eu vou falar agora, peço que vocês prestem bastante atenção para que vocês possam sempre ficar sintonizados com o decorrer do curso. Primeiro, proteção de dados pessoais. Nossos dados, como senhas, cartões, documentos, estão sendo constantemente armazenados em dispositivos na nuvem. Então, aprender a cibersegurança ajuda a evitar que esses dados possam ser roubados ou possam ser vazados para qualquer pessoa ou qualquer lugar para fora, além de você. Ameaças estão por toda parte, como segundo tópico. Golpes como phishing, ransomware e malware estão em cada vez mais comuns e sofisticados. Como terceiro, a gente tem redes sociais e privacidade. Publicar e compartilhar informações sem segurança pode levar à exposição indesejada ou roubo de identidade. Então, sempre prestem muita atenção no que vocês vão publicar e no que vocês vão compartilhar informações. 4. Segurança nas empresas. Ataques cibernéticos podem prejudicar negócios, derrubar sistema, causar prejuízos financeiros e danos à reputação. E 5. Conscientização e prevenção. Aprender a cibersegurança permite que você reconheça risco, adote boas práticas como usar senhas fortes e autenticação em 2 fatores e ajuda a educar outras pessoas. A ameaça virtual global continua evoluindo em um ritmo acelerado, com um número crescente de violações de dados a cada ano. Um relatório do Risk Based Security revelou um número impressionante de 7,9 milhões de registros que foram expostos por violações de dados somente nos primeiros 9 meses de 2019.
Este número é maior que o dobro de 112% do número de registros expostos no mesmo período em 2018. Agora que você já entendeu da cibersegurança e a sua importância, vamos recomendar algumas ações e algumas coisas que você pode fazer para aumentar a segurança no mundo digital e mais à frente explicaremos detalhadamente a importância de cada uma delas. Exemplo de boas práticas são usar senhas fortes e únicas, atualizar regularmente sistemas e softwares, não clicar em links suspeitos, fazer backup de dados importantes, usar antivírus e firewall. Por que devemos manter o sistema operacional e os nossos programas sempre estarem atualizados? Independente do sistema operacional, seja Windows, Linux, Android ou iOS, grande parte dos usuários demonstra resistência em manter seus dispositivos atualizados. No entanto, se você ignorar ou adiar isso, pode acabar prejudicando, pode impactar negativamente tanto em desempenho, segurança e, sobretudo, a privacidade durante a navegação na internet. Segundo uma pesquisa realizada pela UCENIX, a Associação Norte-Americana de Profissionais de TI, 98% dos usuários não têm o hábito de atualizar seus sistemas operacionais com regularidade. Essa postura representa um grande risco, por causa que dessa maneira você vai estar criando brechas para que possíveis invasores e possíveis cybercriminosos possam acessar seus dados e acabar roubando ou então vazando eles para a internet. Então, sempre que possível, atualize os seus computadores. Principais vantagens de manter seu sistema operacional sempre atualizado. Primeiro, correção de falhas no sistema operacional. Manter o sistema operacional atualizado traz como um dos principais benefícios a correção de falhas indesejadas. Com frequência, a introdução de novas funcionalidades pode gerar erros inesperados durante determinadas operações, comprometendo o funcionamento total ou parcial do sistema. As atualizações visam exatamente corrigir esses problemas. Produtividade. As atualizações do sistema operacional têm como objetivo principal melhorar o desempenho, que impacta diretamente na produtividade do usuário, além de otimizações e muitas outras coisas que podem vir com a atualização e o desempenho do computador melhorar positivamente. O desempenho. Atualizar o sistema operacional também contribui significativamente para a melhora do desempenho dos dispositivos, entre a redução de travamentos, maior velocidade de resposta e maior eficiência nos usos dos recursos do sistema. Segurança contra vulnerabilidade e novas brechas. Um dos motivos mais importantes para manter o sistema operacional atualizado é a proteção contra vulnerabilidades. Então, sempre que manda uma atualização de segurança, muitas vezes a gente deixa isso a dia ou então deixa isso para lá. Só que fazendo dessa maneira, a gente vai estar aqui deixando que brechas que vão ser resolvidas através dessa atualização continuem abertas, permitindo, como eu falei, que possa acontecer qualquer coisa que cybercriminosos acessar. Então, sempre que possível, atualize o seu computador, mantenha ele atualizado para evitar que qualquer brecha ou qualquer vulnerabilidade possa estar disponível no seu computador, certo? E em 5, novos recursos. Ainda assim, mesmo que o sistema operacional já seja muito bom para o seu dia a dia, a atualização pode deixar ele ainda melhor, trazendo novas coisas, novos programas, novos recursos para você e para o seu computador. Então, sempre, como eu falei, atualize o seu sistema, deixando ele cada vez com mais desempenho e mais segurança. Um exemplo de risco de não manter o sistema operacional atualizado foi o famoso ataque de ransomware OneCry, em 17 de maio de 2017. Essa ameaça digital atingiu mais de 300 mil computadores ao redor do mundo, criptografando os dados dos usuários e causando prejuízos significativos, cobrando 300 ou 600 dólares em Bitcoin para descriptografar os dados, dando à empresa o prazo de uma semana para depositarem o dinheiro. A invasão explorou uma vulnerabilidade no sistema operacional Windows, conhecido como Eternal Blue. Embora a Microsoft já tivesse disponibilizado uma atualização de segurança para corrigir essa falha no dia 14 de março de 2017, muitos usuários e empresas negligenciaram a instalação do patch. Como resultado, mesmo há meses após a liberação da correção, inúmeros sistemas permaneceram vulneráveis e acabaram sendo vítimas do ataque da OneCry. Como vocês podem ver, se os usuários tivessem atualizado seu sistema operacional com frequência, o ataque ransomware OneCry em 2017 poderia ter sido evitado. Entretanto, devido à ausência dessa atualização, em pouco de menos de 10 horas, cerca de 200 mil computadores e servidores ao redor do mundo tiveram seus dados sequestrados. Esse ataque ganhou muita repercussão no mundo todo, tornando as empresas a investirem cada vez mais em cibersegurança. Então,
Como vocês viram esse exemplo, é importante manter o seu sistema operacional sempre atualizado o mais rápido possível. E Sami, como é que eu faço isso? Agora eu vou passar o passo a passo para vocês, sigam. Depois que eu passar o passo a passo, dê uma pausa no curso, vai lá, faz esse passo a passo, vê se está atualizado. Depois vocês voltem e a gente continua, certo? O primeiro passo é clicar no menu Windows, na barra de navegação, ou apertar a tecla com o símbolo do Windows em seu teclado. Depois, vocês vão em Configurações e Atualização e Segurança. Clique na opção Verificar se atualizações e desse modo o Windows realizará uma verificação do dispositivo e baixará e instalará todas as atualizações pendentes, certinho? Então, como eu falei, pausem esse vídeo depois de vocês terem visto essas 3 etapas, vão lá e verifiquem se o computador está atualizado. Depois voltem para a gente dar continuidade. E os sites que vocês, caso vocês queiram acessar e ver se está tudo certo, estão aí os links do site, só clicar em acessar e ver todos os dados que a gente trouxe até aqui. Agora que já explicamos a importância de segurança de manter seu sistema operacional e os programas sempre atualizados, vamos partir para o próximo ponto extremamente importante para a sua segurança: senhas fortes. Sam, para que eu tenho que ter senhas fortes? Com senhas fortes, vocês não vão ser tão fácil de entrar em seus computadores, por causa que as senhas fortes nunca foi tão essencial, pois ela representa a primeira barreira de proteção contra ataques cibernéticos. Uma das principais razões para utilizar combinações seguras é justamente reduzir os riscos de invasões que importam senhas fracas ou previsíveis. Quanto mais complexa e mais bem elaborada, mais difícil será de possíveis ataques ou de criminosos tentarem acessar os seus dados. Como eu posso fazer isso? Preenchimento de credenciais. Os ataques de preenchimento de credenciais ocorrem quando o cybercriminoso utiliza o mesmo conjunto de credenciais roubados para tentar obter acesso a outras contas. Então, nunca use a mesma senha que você usa em outras coisas para um aplicativo. Sempre que possível, varie sua senha para que não possa acontecer nada e para que essa senha possa facilitar mais a entrada de um cybercriminoso em outros lugares. Pulverização de senha. Acontece quando um cybercriminoso utiliza senhas comuns e fracas para tentar obter o acesso a muitas contas que compartilham o domínio. E um exemplo seria o senha 1234 ou senha como senha. Um cybercriminoso pode acessar as contas de todos os que utilizaram a mesma senha fraca. E força bruta. Ocorrem quando os cybercriminosos utilizam softwares para adivinhar credenciais de login por meio de tentativa de erro. Apesar de ser muito difícil e muito demorado, pode ser que às vezes acabe dando certo esse ataque de força bruta. Mas afinal, o que torna uma senha forte? Uma senha forte deve ser longa e complexa. Antigamente, no passado, uma senha forte era considerada com 12 caracteres, só que hoje em dia mudaram. Para você ter uma senha forte, no mínimo são 16 caracteres para ter uma senha. Então, além de possuir 16 caracteres, é preciso incluir uma avaliação de letras minúsculas e maiúsculas e números e caracteres especiais, tornando-a complexa. E Sam, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso ter uma senha forte? Existem alguns sites que te ajudam a criar senhas fortes para que você possa logar através disso. A gente vai estar deixando o nome desses sites e o link para vocês acessarem. Assim que vocês quiserem, é só ir lá. E o primeiro é o LastPass. E o primeiro passo, como vocês podem ver, é o primeiro passo: acessem o site. Depois, role a tela para baixo até achar as opções de gerar sua senha. Selecione um número de caracteres de 16, coloque todos os caracteres, letra maiúscula, letra minúscula e números e símbolos, deixando para que você possa deixar sua senha o mais segura possível. Após isso, que você fez tudo isso, como vocês podem ver, colocando os 16 caracteres, um número mínimo. Se vocês quiserem colocar uma quantidade maior, fiquem à vontade, vai do seu gosto, mas o mínimo é 16 caracteres. Após isso, vocês vão em gerar, depois vai ser representado por um símbolo como vocês estão vendo aí, só apertar nesse símbolo, como a gente fez no exemplo. Vocês vão copiar a senha e pronto, agora é só utilizá-lo para qualquer ocasião. Sempre que você precisar de outra senha, é só fazer esse mesmo passo a passo. Caso você queira fazer agora da mesma maneira como eu falei para atualizar o Windows, pausa o curso, vai lá e depois você volta aqui. E agora o segundo é o Avast. Como eu falei, o link está aí. Se vocês quiserem acessar, é só acessar através do link. Vocês vão apertar o gerador de senha, vão selecionar o tamanho de senha, como eu falei, de 16 caracteres no mínimo para mais. E assim eu colocar letra maiúscula, letra minúscula, números e caracteres especiais. Depois é só clicar em gerar, copiar e pronto. Basta você utilizar agora para tudo que você precisa. E as informações escolhidas, está aí o site caso vocês queiram confirmar.
O próximo ponto que iremos explicar em nosso curso são os riscos ao clicar em links suspeitos e abrir anexos de e-mails desconhecidos. Creio que todo mundo já recebeu aquele link ou aquele e-mail que você fala, pô, isso aqui parece muito duvidoso, ou então muitas das vezes clicou sem a menor intenção e acabou entrando em um golpe, perdendo seus dados, fazendo com que cybercriminosos apliquem golpes de phishing ou espalhar malwares através disso. Ao clicar nesses links, você pode se expor a várias ameaças, como roubo de identidade e vazamento de informações confidenciais. Para não cair nessas armadilhas e acabar acessando sites perigosos, fique atento a links suspeitos, especialmente aqueles que parecem ser bons demais para ser verdade. Então, também é possível contar com uma ferramenta gratuita que verifica a segurança do link. Plataformas como Google, Norton e NordVPN oferecem serviços que analisam o endereço da página e indicam se o site é confiável ou representa algum risco com a instalação de vírus. E as principais recomendações para analisar se um site é confiável ou não estão aí abaixo. Depois pausem o curso, leiam certinho. Sempre que vocês tiverem dúvida ou forem acessar algum site novo, vocês podem ver aí, e alguns são verificar se o site usa HTTPS, verificar as avaliações do Google, verificar a idade e a propriedade do domínio, verificar se o URL contém números, caracteres especiais, extensões desconhecidas ou tudo isso junto, usar ferramentas de verificações de links. Mas o que é HTTPS? O HTTPS sigla para depois corta aí para mim, por favor. Mas o que é HTTPS? O que é HTTPS? O HTTPS sigla para Hyper Transfer Protocol Secure, ou Protocolo de Transferência de Hipertexto Seguro, é um protocolo usado na web para garantir que as informações trocadas entre o navegador do usuário e o site estejam protegidas. Ele utiliza a criptografia para manter a confidencialidade e integridade dos dados transmitidos. Se sites que lidam com dados sensíveis, com informações especiais ou de pagamento, devem obrigatoriamente utilizar HTTPS. Então, se você vai entrar num site onde tem informações especiais, pessoais, de pagamento ou qualquer coisa, verifiquem se eles estão utilizando o HTTPS. Se não, por favor, saia desse site imediatamente. Qual é a principal função? A principal função do HTTP é garantir que a confidencialidade da comunicação entre o usuário e o site, criptografando as informações transmitidas. Garante que o usuário estará interagindo com o site desejado e não com o intermediário. Garante que o usuário esteja interagindo com o site desejado e não com... Corta de novo, repetir a frase. Garante que o usuário esteja interagindo com o site desejado e não com o intermediário. E garante a segurança da troca de informações. E como eu verifico se o site utiliza o protocolo? Basta observar se o endereço começa com HTTPS. Esse S no final indica que o site utiliza criptografia para proteger os dados transmitidos. Se por outro lado ele não possuir esse S no final, isso significa que a conexão não é criptografada, deixando os dados vulneráveis a interceptações. Navegadores como o Google Chrome também ajudam nessa identificação e eu vou mostrar como vocês podem fazer isso agora. Como vocês podem ver, a gente está usando o exemplo do YouTube. Vocês podem ver aí em cima ali, quando vocês acessam o link do YouTube, tem https://www.youtube.com. E depois, se vocês quiserem ver se há o cadeado do Google Chrome, que também verifica que esse é uma ligação segura, basta clicar nesse símbolo com essa bolinha, como vocês estão vendo, e lá vocês vão ver que a ligação é segura, certo? Mas e se por acaso você clicar um link malicioso? O que deve fazer? O mais importante é você agir o mais rápido possível. Quanto mais cedo você tomar a atitude, maiores são as chances de você ter reduzido os prejuízos. Uma das primeiras medidas é desconectar da internet. Desligue o seu Wi-Fi ou retire o seu cabo de rede. Isso interrompe o contato com possíveis servidores maliciosos. Em seguida, faça uma varredura completa utilizando um antivírus confiável e atualizado. Também é essencial que você troque todas as suas senhas presentes no momento, troque o mais rápido possível e, por fim, fique de olho em atividades suspeitas, como movimentações financeiras estranhas ou notificações incomuns. Após ver o risco que um site malicioso pode trazer, vamos entender o perigo de e-mails desconhecidos, que hoje os riscos são menores, mas no passado já deu grandes dores de cabeça. Imagine que você recebe um e-mail de golpista. Abrir um e-mail malicioso sem clicar em links ou baixar anexos geralmente não infecta o seu dispositivo. No entanto, assim que o golpista pode obter informações úteis para futuros ataques, como seu endereço IP, sistema operacional e localização aproximada. Esses dados, por mais que pareçam inofensivos, podem ser usados para ataques mais
direcionados. Um exemplo disso é o doxing, que ocorre quando o criminoso coleta e divulga publicamente informações pessoais da vítima. Por isso mesmo que não haja interação direta ao abrir e-mails suspeitos, ainda representa um risco potencial à sua privacidade e segurança. É como se você estivesse brincando de Marco Polo com um criminoso. Sempre que você responde ele, você fala o polo e ele fala o marco, como vocês estão vendo aí. Além disso, você enganará suas ferramentas de segurança, já que conforme você vai conversando, eles vão pensar, sua segurança vai pensar que você está conversando com outro usuário genuíno e isso vai impedir com que possa haver medidas de segurança e de proteção. Então preste muita atenção, se você receber, não responda, denuncie o mais rápido possível para que nada aconteça e para que você não corra nenhum risco. Para trazer uma noção, um cybercriminoso tendo essas informações, pode fazer as seguintes coisas: identificação de identidade, sabendo seu nome completo e cargo. Imagina a situação em um e-mail que você recebe, aparentemente enviado por você, chega à caixa de entrada do seu colega. Logicamente, ele iria ver aquele e-mail e iria fazer com que tudo que você pediu no momento, ele iria responder, por causa que ele pensaria que era você. Então, sempre pense em você e na próxima pessoa que pode acabar sendo afetada pelo seu e pelo meu erro. Reconhecimento para spear phishing, com informações específicas como seu número direto ou função da empresa, eles podem adaptar sua abordagem para tornar muito mais confiável. E usando sua localização, ao saber onde você está, um invasor pode criar mensagens de phishing mais convincentes com base em sua localização, usando empresas, eventos ou notícias desconhecidas. Basta observar, mas como eu identifico, Sam? Como eu posso fazer para saber se o e-mail é suspeito? Basta observar alguns sinais chamados de sinais vermelhos. São eles: linguagem urgente como haja agora, ameaças de consequências terríveis, erros de gramática e ortografia, ofertas que parecem boas demais para ser verdade, solicitações de informações pessoais e links que não levem a sites oficiais. E aí estão alguns exemplos de a Netflix pedindo para você atualizar a sua conta e pagar, sua conta está bloqueada, então você tem que pagar a sua fatura, e a conta da Microsoft onde sua senha está expirada e você tem que renovar. E aí estão os sites que a gente usou, só acessarem se vocês quiserem saber mais. Para darmos continuidade, explicaremos a importância de utilizar firewalls em seu computador. Mas antes, o que são firewalls? Firewall é uma ferramenta de segurança utilizada para controlar o tráfego de dados entre a internet e uma rede privada. Ele pode ser um software, um hardware ou uma combinação dos dois. Atua permitindo bloqueando pacotes de dados com base em regras definidas. Sua principal função é prevenir acessos não autorizados e proteger a rede contra as ações maliciosas, tanto de fontes externas quanto internas. Além disso, firewalls criam um ponto de controle onde o tráfego é inspecionado conforme critérios pré-estabelecidos. Então, ele é como uma barreira ou um filtro que regula entre o que entra e sai da rede. Como ele funciona? Funciona como linhas de defesa entre redes seguras e outras redes que podem não ser confiáveis, como a internet. Atuam isolando o computador do ambiente externo e examinam cada pacote de dados que tenta entrar ou sair. Com base nessa análise, decide se o tráfego será permitido ou bloqueado. Esse processo de filtragem segue regras previamente definidas que têm como objetivo identificar e barrar acesso provavelmente de fontes suspeitas ou potencialmente perigosas. Além da sua função parecer técnica complexa, a instalação e a configuração de firewall costuma ser simples, variando de acordo com o tipo de software da sua escolha. E quais são os tipos de firewalls? Firewall com proxy, esse tipo atua como um gateway entre duas redes, voltado para aplicações específicas. Ele age como intermediário entre o usuário e o recurso final, fornecendo recursos extras como caixa de conteúdo e segurança reforçada, impedindo conexões diretas vindas de fora de uma interna. Como vocês podem ver no exemplo, tem a internet, o cliente, e ele serve como uma barreira filtrando tudo aquilo que entra e sai e o que eles desejam obter da rede. Firewall com inspeção de estado é um firewall que segue todas as regras. Se a internet segue essas regras, é a porta utilizada e o protocolo, então esse é autorizado. Se não essas regras não é compatível com todas, ele é negado, como vocês podem ver no exemplo. E o próximo é o firewall da próxima geração, o NGFW.
Os firewalls NGFW ampliam os recursos de firewalls convencionais ao interagir tecnologias adicionais como inspeção de tráfego criptografado, antivírus, sistema de prevenção contra invasões, contra intrusões também, e inteligência contra ameaças baseadas na nuvem e muito mais. São projetados para combater ameaças mais sofisticadas, como malware avançados e ataques de um nível de aplicação. Firewall UTM, gerenciamento unificado de ameaça. Combina as funcionalidades de um firewall tradicional com ferramentas de segurança como antivírus e, em muitos casos, gerenciamento de via nuvem. Firewall voltado para ameaças. Essa categoria oferece todos os recursos do NGFW, mas com foco específico em detectar e mitigar ameaças avançadas. Ele fornece análise detalhada do usuário e consegue identificar comportamentos suspeitos com maior precisão. Firewall com tradução de endereço de rede, NAT, permite que vários dispositivos dentro de uma rede local acessem a internet por meio de um único endereço IP público. Esse método mantém ocultos os IP internos, aumentando a segurança ao evitar a exposição direta dos dispositivos conectados à rede externa. Depois de entendermos do que se trata e sua importância para a nossa segurança, vamos explicar o risco de quando você não tem um firewall, principalmente em empresa. Você está vulnerável a ataques cibernéticos, seja eles malware e ransomware, phishing, spear phishing e DDoS, Distributed Denial of Service. Como vocês podem ver, estão as especificações de cada um deles e vocês estarão vulneráveis quando vocês não têm um firewall para a sua própria segurança. Além de sofrer ataques com empresas, a situação pode ser ainda pior, pois pode perder os dados da empresa por conta da ausência de um firewall. Por isso, a legislação como a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, impõe às organizações a responsabilidade de assegurar a segurança das informações pessoais do seu cliente. O descumprimento dessas normas pode levar à aplicação de multas elevadas e à abertura de processos judiciais. Então, se você está se envolvendo com uma empresa e ela segue essa regra, pode ficar tranquilo que seus dados estarão totalmente protegidos com o firewall que ela tem. Se não, vocês podem falar com o Tribunal de Justiça e podem levar ao caso, entre muitos outros. Além das ameaças externas, a empresa pode ter ameaças internas também. Se houver algum funcionário mal intencionado, elas perdem o monitoramento e o controle, podendo acabar gerando prejuízos futuramente. E como eu posso fazer isso? Como eu posso ver se eu já tenho um firewall? Ou então, por padrão, o Windows já vem com seu próprio antivírus, o Windows Defender. E como vocês estão vendo aí, o primeiro passo é pesquise na barra de pesquisa Firewall. Selecione a opção Firewall e proteção de rede. Verifique se o firewall está ativado para todas as redes e que tudo esteja com o símbolo de OK e não com X. E agora, além disso, o que mais que eu posso fazer também, sabe? Que a gente tem o backup, utilizado para tudo. O backup dos arquivos de um computador, o backup das conversas do WhatsApp, de foto celular, sem dúvida é uma ferramenta muito útil, certo? Mas do que se trata? Consiste em replicar informações de um sistema para um local seguro, com a finalidade de restaurá-las caso os dados originais sejam comprometidos ou então perdidos. Essa prática visa garantir a integridade das informações diante das situações como fala de hardware, ataques cibernéticos, desastres naturais ou formas de perda de dados. Por isso, o backup é um componente essencial da política da proteção de dados de qualquer empresa. E que tipo de backups podem ser? Tem o backup completo, como o próprio nome indica. Esse tipo de backup consiste em fazer uma cópia integral de todos os dados. Pode ser um processo que demanda bastante tempo em muitas organizações, mas façam isso por causa que é uma coisa muito importante. O backup diferencial, essa modalidade registra apenas os dados que foram modificados ou adicionados desde o último backup completo. Por exemplo, se um backup completo foi feito na segunda, os backups diferenciais dos dias seguintes incluirão progressivamente todas as alterações feitas desde então. E backup incremental. Neste caso, apenas os dados alterados desde o último backup, seja ele completo ou incremental, são copiados. Assim, após um backup completo, o primeiro incremental armazena apenas as mudanças ocorridas desde então, e os incrementais seguintes vão capturados as alterações ocorridas desde o backup imediatamente anterior. Essa abordagem é mais eficiente em termos de tempo, espaço e armazenamento, mas o processo de recuperação de dados é mais demorado, pois exige a restauração de backup completo, original, seguido de backup incremental subsequente.
Como eu posso fazer o backup? E aí está o primeiro passo a passo, vá na barra de pesquisa, pesquise backup, depois backup do sistema, depois verifique se possui o OneDrive instalado no seu computador para salvar na sua nuvem e é só clicar em fazer o backup para realizar. E as informações recolhidas nos sites estão aí. Espero que vocês tenham gostado e esse foi o vídeo sobre segurança em computadores. Como eu falei, depois que agora que acabou esse curso e você não fez nada em um dos passo a passo, vá agora, verifique os passo a passo e como eu falei na introdução, o material vai ser disponibilizado no final do curso ou no final de toda a aula para vocês. Então podem ficar tranquilos que tudo aquilo que vocês quiserem ver ou quiserem estudar mais sobre estará no final dessa aula. Muito obrigado e até logo para a próxima aula de segurança em mobile.